Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre as aplicações da topografia para a engenharia florestal. Quem vos fala é o professor Paulo Sérgio, do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. E este conteúdo foi preparado pelo professor Alex Medina e eu. Esta aula está organizada da seguinte forma. Inicialmente, falaremos sobre a relação existente entre a topografia e a engenharia florestal. Na sequência, veremos alguns exemplos de aplicações em que a topografia é utilizada pelos engenheiros florestais. Também mostraremos duas aplicações mais específicas, ligadas à legislação e normalização brasileiras. São elas o georreferenciamento de imóveis rurais e o cadastro ambiental rural, finalizando com algumas referências consultadas para esta aula, bem como algumas recomendações de leitura. Num primeiro momento, vocês podem se perguntar por que eu, engenheiro florestal, preciso estudar topografia. Qual é a posição da topografia na engenharia florestal, afinal de contas? Bom, a resposta é a seguinte: na engenharia florestal, a topografia, as atividades ligadas à informação espacial estarão aplicadas na maior parte dos trabalhos, em menor ou maior escala, dependendo do projeto, de forma direta ou indireta. Contudo, é importante frisar que a topografia trata-se normalmente de um meio para se chegar ao produto final, ao objetivo final do engenheiro florestal. Um aspecto fundamental de qualquer atividade nas engenharias é a necessidade de um planejamento bem feito. Neste ponto, a topografia ocupa um papel central. Na engenharia florestal, isso não é diferente. De fato, sempre que for realizado um projeto, em seu planejamento deverá haver uma descrição, uma representação espacial dos elementos existentes, da área total disponível, dentre muitos outros detalhes que podem variar de acordo com o projeto. Dessa forma, a relação existente entre a topografia e a engenharia florestal é fortemente ligada às atividades de mapeamento e tomada de decisões. A topografia é capaz de fornecer muitas informações essenciais à tomada de decisões nos projetos de engenharia. Aí reside o valor da informação, dos detalhes provenientes da topografia. Alguns exemplos ligados à engenharia florestal são os projetos de irrigação e drenagem. Esses projetos dependerão muito do levantamento planialtimétrico no qual são geradas as chamadas curvas de nível, ou isolinhas, com informações altimétricas do relevo da região levantada. Aqui vocês podem ver as curvas de nível geradas com auxílio do software topográfico e uma imagem de uma estrutura para irrigação numa área de vegetação. O mapeamento propriamente dito, para as mais variadas finalidades, já é um exemplo de aplicação bastante considerável. Haja vista a necessidade de gerenciar o território em operações de manejo florestal, por exemplo, ou simplesmente como um produto básico para a tomada de decisões por parte do contratante ou mesmo por parte da própria equipe de engenharia florestal. Aqui nós observamos dois exemplos. Um deles é um mapa de classes de declividade e um outro seria um mapa planialtimétrico e com um mapa aí de uso e ocupação do solo. Dois exemplos pontuais, mas ainda há uma gama de outros exemplos que poderiam ser mostrados aqui de aplicações de mapeamento geral que podem ser úteis ao engenheiro florestal. Ainda falando sobre exemplos de aplicações na engenharia florestal, nós temos que o levantamento topográfico também é uma ferramenta extremamente útil nas atividades relacionadas à averbação de reservas legais e ou áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, tá? Nos projetos relacionados à engenharia florestal, também pode ser bastante útil a implementação de estradas rurais por meio de acessos e servidões temporários para a exploração da madeira. Seriam aquelas estradas que atenderiam unicamente a este propósito e por um curto período de tempo. Nesse caso,
A topografia também se mostra relevante na definição das melhores alternativas para a implementação destas estradas, temporárias no caso. No planejamento florestal, por exemplo, tem-se uma aplicação em que é necessário realizar mapas detalhados para mecanizações e locais de plantio. Agricultura de precisão, enfim, são aplicações em que o levantamento planialtimétrico é de fundamental importância dependendo da área. Um outro exemplo muito relevante é o inventário florestal. Muitas vezes, a topografia é fundamental para a realização do inventário florestal, que é realizado por engenheiros florestais para obter informações sobre a quantidade e qualidade de recursos florestais em uma determinada região. Um exemplo muito relevante na conjuntura atual é o do licenciamento ambiental para a recuperação de áreas degradadas. É uma outra aplicação em que a topografia é muito importante, pois com o correto dimensionamento e delimitação da área alterada a ser recuperada, é possível um planejamento mais apurado para que ocorra uma estabilização e consequente recuperação dessa área. Nesse momento, a topografia é fundamental. Uma outra aplicação que o engenheiro florestal possui habilitação para atuar é o georreferenciamento de imóveis rurais, que foi instituído pela Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001. Para fazer o georreferenciamento, é necessário obter as coordenadas dos vértices da propriedade rural no SGB, que é o Sistema Geodésico Brasileiro, com uma acurácia posicional estabelecida pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatório em todos os casos que envolvam desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais que versem sobre imóveis rurais, conforme a Lei dos Registros Públicos. Daí vocês podem ver a importância e potencial de mercado desta aplicação. Muitos outros cursos de engenharia que possuem topografia em sua base curricular podem realizar o georreferenciamento, mas o importante é que vocês retenham que a engenharia florestal é uma delas. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, também é uma aplicação que o engenheiro florestal pode atuar e em que a topografia é útil para o engenheiro florestal. O CAR ele é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem por finalidade integrar as informações ambientais daquela propriedade num banco de dados nacional. Para a inscrição do imóvel rural no CAR, é necessário incluir a planta georreferenciada da propriedade, contendo informações como área total, perímetro, coordenadas dos limites, delimitação da reserva legal, área de preservação permanente e muitos outros detalhes de interesse ambiental. Até então, nós citamos alguns exemplos pontuais de aplicações da topografia nas atividades da engenharia florestal. Porém, há muitos outros exemplos. Para citar alguns adicionais, a gente lembra a questão do cálculo de áreas, perímetros, exemplos mais específicos também, como levantamentos para averbação de reservas legais, de áreas de preservação permanente, as APPs, construções rurais, todo tipo de construção que seja temporária ou destinado unicamente ali no trabalho do engenheiro florestal que carece de um levantamento topográfico, atividades de zoneamento, licitações, acordo de cooperação técnica, vários detalhes em que seja necessário aí o levantamento de informações espaciais e há muitas e muitas outras, pessoal. É necessário haver criatividade para poder simular e exemplificar aqui todas as condições em que um engenheiro florestal precisaria aplicar a topografia em suas atividades. Bom, pessoal, por fim, nós apresentamos algumas das referências consultadas para a elaboração deste material, ou das quais foram extraídas algumas imagens ou figuras que ilustraram a nossa apresentação. Algumas delas não foram citadas durante a apresentação, mas também recomenda-se leituras complementares que podem auxiliar na aprendizagem de vocês.
Muito obrigado pela atenção e dedicação ao aprendizado. A formação de vocês é muito importante para nós no Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Até uma próxima!